Ok, acho que estou a gravar agora. Ok. Por isso, temos aqui, vocês têm aqui a parte que. Há aqui mais alguém? Ok, já está a gravar. Por isso, temos aqui a parte da matéria, por isso nós vamos dar esta segunda parte, em que nesta segunda parte vamos dar as várias técnicas que depois eu abordarei de fazer pesquisa local. As aulas propriamente ditas estão aqui nas classes. Temos aqui o resumo do que eu espero serem as aulas, e eventualmente podem ser alteradas, mas hoje vamos começar aqui com a introdução à pesquisa local, é a sétima aula. Em todas as aulas vocês têm, em princípio, têm os slides, ok? Os slides que eu estou a dar, vocês podem nos ver aí. E a segunda parte é alguns exercícios que, não sei se esta tem, mas alguns exercícios, por isso, programas que vamos fazer com com o Comet, ok? Depois, a mesma coisa para os laboratórios, ok? Vocês as primeiras 6 já deram. Estas hoje são as aulas a partir daqui, que deviam ser a partir da próxima semana, vão ser a partir da próxima semana, que tem uma ficha dos exercícios que é suposto fazerem e, eventualmente, alguns fecheiros de teste ou benchmarks que vocês inclusive já viram, se não me engano, no projeto. Por isso são aqui várias. Depois, a parte importante, além da bibliografia, enfim, que nós vamos dar são estas duas, é este livro, fundamentalmente, sobre pesquisa local condicionada, que é o livro que eu vou seguir e que tem associado um software, que é este, ok? Não sei exatamente, é que é o Comet, não sei exatamente o que é que vocês têm na parte como software que estão instalado, mas aqui tenho as versões, só parece que há mais alguém que a Joana quer entrar, ok? Temos aqui umas versões, tenho a versão para Windows e a versão para Mac, ok? Não sei se vocês usam Windows ou Mac, espero que sim. É só descarregar a versão, ok? Uma vez que descarregar a versão, é-vos dito o que é que tem que fazer para instalar e eventualmente a da altura vocês vão pedir eles vão pedir uma licença, ok? Quando vocês chegarem à licença, vocês clicam aqui, a license, ok? Ele diz que não está, porquê? Porque a licença acaba em call e eu tenho com o nome X, call X, ok? E aí vocês já veem a licença, ok? Obviamente depois vocês põem o nome licença.call no sítio que é suposto porem no Windows e no Mac, ok? Mas voltando aqui ao curso, por isso tem aqui a parte do software, sobre os testes, o trabalho já sabem, têm um trabalho a fazer, já fizeram a primeira parte do trabalho, que foi usarem um algoritmo de aproximação num problema escolhido, num daqueles conjuntos de problemas escolhidos. O que vocês vão fazer na segunda parte é, fundamentalmente, usar duas técnicas de pesquisa local, daquelas que vamos dar, para tentar resolver o mesmo problema e tentar ver o que é que conseguem melhorar com isso. Bom, acho que isto aqui, depois vocês podem ver, tem a página, a página no clipe, tem o endereço desta página, se não tiverem podem mandar um e-mail. Ok, por isso para a aula de hoje propriamente dito, por isso vamos dar duas aulas, como eu vos disse, duas aulas teóricas, a primeira é levezinha, porque normalmente isto era feito, dar uma aula a seguir a um teste, ok, vocês faziam o teste às 9 e eu começava a dar a aula às 11, vocês vinham do teste, enfim, um bocado cansados, eu dava uma aula ligeira e na semana seguinte primeiro dava a aula teórica, um pouco mais completa, e depois começávamos as práticas. Por isso é isso que vamos fazer, de alguma forma. Vamos começar primeiro hoje com uma aula teórica ligeira, fazemos um intervalo e damos a aula teórica um pouco mais pesada. Okay? Entretanto, o que eu vos espero é que vocês descarreguem o software, o instalem, possam fazer uns testes com ele e depois, na aula prática da próxima semana, nós iremos trabalhar alguns exemplos. Okay? Antes disso, agora que já começa a haver gente, já estão quase todos, já pelo menos já há bastante, eu queria vos perguntar, algum de vocês, como eu já expliquei, o primeiro ou o segundo que apareceram, a aula
a próxima aula devia ser numa sexta-feira, que é 1 de maio. Obviamente, sexta-feira é feriado, por isso não haverá aula. No entanto, na altura não me lembrei, marcámos umas provas de agregação para terça-feira, terça e quarta, e o que acontece é que, por causa daquele esquema de mudar as sextas-feiras, ou os feriados, a aula de o dia de sexta-feira passou a ser a próxima terça, ou seja, nós íamos ter aula na terça-feira. Como na terça-feira vou ter essas provas de manhã, o que eu vos pergunto, e espero que não haja problema, é dar a aula na quarta-feira depois do almoço. Espero, não sei se alguém tem alguma objeção, de qualquer maneira eu vou gravar a aula, é aula prática em princípio, não é de matéria, mas em princípio vocês depois, mesmo que tenham dúvidas, podem sempre tirar dúvidas fora das aulas, mas se nenhum de vocês protestar no chat ou em voz alta, em princípio fica essa combinação, ok? A próxima aula, em vez de ser na terça-feira das 9 às 11, por isso uma teórica e uma prática, da 9 à 1, vai ser na quarta-feira das 2h30, digamos, em diante. Até para aí às 4h30, até às 5h30, 6 horas. Ok? Espero que ninguém se oponha, até agora ainda ninguém protestou, por isso será esse o esquema, ok? Bom, então vamos começar a parte da matéria propriamente dita. Ok, já fiz a janeiro. Deixa cá começar do princípio. Ok. Por isso, estão a ver, espero. Se não tiverem, digam-me qualquer coisa, para não haver confusão. Por isso, o que é que nós vamos dar hoje? Vamos tentar formalizar um pouco a noção que eu vos dei de pesquisa local, basicamente mudar soluções para obter soluções melhores. Depois vamos ver uma parte importante da pesquisa local, que é como é que se modela um problema em pesquisa local. Enfim, não é muito diferente do resto, mas como é que se modela um problema e verificar qualquer que seja o problema. Normalmente existem modelos alternativos e iremos ver 2 modelos alternativos neste problema da partição de grafos. Depois, podemos ver, vou-vos dar uma pequena introdução à formulação de modelos em Comet, por isso na linguagem que vamos trabalhar. Hoje não vamos fazer grandes exercícios, mas é só ficarem com uma ideia de como é que um problema é codificado em Comet. Vamos ver em particular o problema das n-queens, que vocês já conhecem provavelmente, e depois vamos ver aqui alguns exemplos. Ok, por isso, o que é pesquisa local? Ok? Primeiro, o que é um problema de otimização? Já sabem que é um conjunto de variáveis, não sei porque é que isto aqui está, deixa-me ver só, ok. Um conjunto eventualmente vazio de restrições, ou seja, de um conjunto de variáveis, as variáveis podem tomar valores, eventualmente há valores proibidos, através de restrições, e existe uma função objetivo nessas variáveis que nós pretendemos otimizar. Ok? Bom, o que é uma solução do problema? Ok? Informalmente, o que nós chamamos de uma solução de um problema de otimização é uma atribuição de valores às variáveis, tais que as restrições estão satisfeitas, por isso não há valores proibidos nas variáveis, e a função objetiva está otimizada. Ou seja, estará eventualmente normalmente uma minimização ou uma maximização de uma função. Ok. Como é que nós obtemos, digamos, este tipo de soluções? Bom, como é que nós obtemos isto, digamos, num processo de pesquisa? Uma é o chamado processo construtivo, que foi aquele que, de alguma forma, você já tem vindo a trabalhar, que é, vamos construir uma solução a partir, passo a passo, tipicamente vamos atribuindo valores a variáveis, por isso vamos construindo soluções parciais, e vamos atribuindo valores às variáveis até termos as variáveis todas com valores atribuídos. Okay? Bom, no caso da pesquisa, na pesquisa que vocês fizeram, os algoritmos aproximados, o que vocês fazem é atribuem valores um a um e acabam de alguma forma. O que é que vos acontece? Eventualmente algumas das restrições não estarão satisfeitas, eventualmente o objetivo não está otimizado, mas tem uma solução aproximada.
No caso de pesquisa propriamente dita, o que nós fazemos é garantir que, se a dada altura conjunto de variáveis não satisfizer algumas restrições, nós temos que fazer backtracking. Ou seja, temos que alterar valores a variáveis e vamos continuar pela ordem, normalmente pela ordem com que estamos a atribuir valores às variáveis. Eventualmente chegamos a uma solução completa, por isso com todas as variáveis com valores atribuídos, mas não ficamos satisfeitos com ela porque não temos a certeza que seja um ótimo, por isso mantemos o backtracking, o processo de backtracking, atribuindo valores alternativos às variáveis, até eventualmente conseguimos chegar a um valor ótimo, ou até em última análise completar ou percorrer todo o espaço de pesquisa. Obviamente isso é impossível na prática, porque o espaço de pesquisa é exponencial, mas basicamente é este o processo e nós paramos a dar altura. Bom, isto são os métodos construtivos que vocês provavelmente já fizeram, ou na cadeira de programação por restrições, ou mesmo em inteligência artificial, vocês já devem ter feito o método backtrack. A pesquisa local utiliza uma técnica diferente, que é uma técnica de reparação, em vez de construção. Ou seja, vocês não constroem a solução passo a passo, mas vocês têm uma solução completa, de alguma forma. Atribuem valores às variáveis de uma forma qualquer, em última análise, arbitrária, aleatória. E depois olham para aquela solução e dizem: esta solução não serve porque há restrições que não estão a ser satisfeitas, de alguma forma a função objetiva não podia ser melhorada, e o que vocês fazem nessa altura dão pequenos passos, mas os passos é no sentido de pegar na solução completa e repará-la, ou seja, tipicamente mudar o valor de uma variável, trocar o valor de duas variáveis, são as técnicas mais normais para reparação. Por isso, típica, por exemplo, no caso, em alguns casos é mais complicado que isso, mas o que vocês fazem é olham para a solução que têm e dizem: estava-me jeito que esta variável passasse a tomar este valor. E mudam-lhe o valor e ficam com uma nova solução, reparando a solução anterior. Obviamente depois o processo vai continuando e é uma diferença grande que existe em relação a estas duas estratégias, é que a abordagem construtiva tipicamente tenta fazer uma pesquisa completa, isto é, tenta fazer uma pesquisa completa, isto é, se houver tempo suficiente, ele percorre todo o espaço de pesquisa, por isso tenta todas as atribuições. Como é que isto é feito? Bom, organizando a pesquisa, tipicamente em árvore, em que vocês façam a pesquisa, por conseguinte, conseguem percorrer todas as soluções numa estrutura em árvore. No caso dos métodos reparativos, muitas vezes isso é impossível. Okay? Vocês não conseguem garantir que conseguem fazer todas as atribuições possíveis e por isso o que normalmente, onde estes métodos são mais úteis, ou de alguma forma têm sido mais utilizados, é em problemas de otimização, em que propriamente não têm problemas de violação de restrições, simplesmente andam a pesquisar no espaço de pesquisa, trocam uma variável, trocam outra e vão vendo o que é que vão obtendo. É impossível, normalmente como ela não está organizada, sistematicamente, é impossível garantir que vocês percorreram todo o espaço de pesquisa e por isso estes métodos tipicamente não garantem que se obtenha o máximo. Okay? E mais que isso, não garantem que mesmo que tendo obtido o máximo, tenhamos a certeza que esse máximo tenha sido obtido. E por isso estes métodos funcionam bem digamos, em conjugação com aqueles algoritmos que vocês deram. Se vocês nos algoritmos sabem que estão a uma certa porcentagem do ótimo, com uma solução, vocês têm aqui um bom critério de paragem. Se conseguirem obter uma solução melhor do que aquela que obtiveram com os outros algoritmos, já ganharam alguma coisa. Okay? Tipicamente, como eu estava a dizer, estes métodos são bons para problemas de otimização, conseguindo não tem que se preocupar com as restrições sobre as variáveis, só dão valores às variáveis e vem a função da otimização, mas também podem ser usados com algumas restrições. Como é que isso é feito? As restrições vão ser colocadas também na função da otimização e vão ser colocadas na função da otimização no sentido de que, de alguma forma, é possível medir as violações às restrições, por isso, em que medida as restrições são violadas, e uma vez tendo essa noção de violação das restrições, nós podemos agregá-la na função de otimização e queremos, pelo menos, minimizar as violações e, eventualmente, otimizar a função objetiva.
E, por conseguinte, o que nós, neste processo, incorporando as violações das restrições na função objetivo, nós de alguma forma vamos obtendo um processo de otimizar as soluções e, com um bocado de sorte, ou jeito, a solução que nós obtivermos garante que a parte das restrições está otimizada, por isso é igual a zero, não há violações, e por conseguinte a solução que nós temos é uma solução real do problema. Ok, por isso, já vos disse isto, por isso organizam, nos métodos completos a pesquisa é organizada numa pesquisa em árvore, nos métodos incompletos não há essa hipótese, ok? O que acontece é que, mesmo que a solução ótima seja obtida, nós não podemos garantir que tenhamos descoberto a solução ótima, apenas podemos dizer que foi a melhor até à altura e, por conseguinte, tipicamente nós temos que parar o processo em algum tempo, porque há recursos limitados. O que eu estou a falar é dos métodos reparativos, ok? Em pesquisa local, na realidade, há dois tipos, também são usados métodos construtivos. Por isso, no caso da pesquisa local, uma das técnicas, que é a técnica chamada colónia de formigas, vocês vão ver que mais tarde que existe também a noção de que uma solução vai sendo obtida atribuindo valores a variáveis, mas aqui neste caso a pesquisa é feita no sentido que tentativas anteriores vão de alguma forma guiar as tentativas futuras. Ok, por conseguinte, eu acho que aqui já dissemos, já disse o que tinha a dizer, por isso já vos expliquei isto. E por isso vamos tentar então agora definir um bocado mais formalmente enfim, os termos que são usados em pesquisa local. Okay? Primeiro, o que é um problema de satisfação e otimização? Basicamente o que tem é a forma de minimize, por isso tenta-se minimizar uma função objetivo, sujeita a um conjunto de restrições nas variáveis, por isso há um conjunto de variáveis x, e x é um vetor discreto de variáveis de decisão. As variáveis podem ser reais ou inteiras ou discretas, mas o número de restrições é finito. A função objetiva é uma função qualquer que associa um conjunto enfim, que mede, digamos, a qualidade das nossas soluções, por isso nós queremos tipicamente otimizá-la, ou minimizá-la, ou maximizá-la. Neste caso, formalmente, vamos sempre assumir que há uma minimização, e as restrições são apenas, definem as possibilidades que nós podemos atribuir ao conjunto das variáveis, ou seja, proibir certas variáveis, certos conjuntos de variáveis, de valores de variáveis, de ocorrerem numa solução. O que é uma solução neste caso? Okay? Aqui vamos divergir um pouco do termo comum de solução. Para nós, solução é uma solução que resolve o problema. Aqui não é bem a mesma coisa, por isso nós vamos usar o termo de solução apenas com uma atribuição de valores às variáveis. Okay? Satisfazem ou não satisfazem, otimizam ou não otimizam. Por isso, uma solução é apenas uma atribuição de valores às variáveis. Okay? E por isso, o conjunto de todas as soluções é definido, ou é denotado por esta linguagem LP, por conseguinte é o conjunto de tuplos correspondentes às soluções, tipicamente podem ser infinitos, no caso das variáveis, se tomarem valores reais. Agora, o que nós queremos na realidade é qualquer coisa mais parecida com uma solução fazível. Okay? Por isso, uma solução fazível não é apenas uma atribuição de valores às variáveis, mas temos que ter o cuidado de que o valor que se atribui às variáveis satisfazem as restrições do problema. Ou seja, se nós dizemos que o A tem que ser diferente do B, uma solução pode ter o A igual ao B, mas uma solução fazível não pode ter o A igual ao B. Okay? E, por conseguinte, o conjunto destas soluções admissíveis, ou fazíveis, admissíveis, é determinado por este L de chapeuzinho P. Finalmente, o que é uma solução ótima? Okay? Uma solução ótima é uma solução admissível, okay? Mas que, ao mesmo tempo, minimiza a função objetivo, admitindo que o problema de minimização. E, por conseguinte, nós podemos dizer que o conjunto as soluções ótimas, okay, é o argumento
que minimiza a função objetivo para todas as soluções que pertencem às soluções admissíveis. Okay? Por isso, isto é a definição formal do que é uma solução ótima. É um mínimo, é a solução que minimiza a função f de x, sendo S, f de S, sendo S uma das soluções admissíveis. Okay? E por conseguinte, o conjunto de todas as soluções ótimas é definido pelo L star, L asterisco. Por isso temos aqui soluções simples, são atribuições de variáveis, valores das variáveis, soluções admissíveis, são atribuições que satisfazem as restrições, e são soluções ótimas, que são as soluções que não só satisfazem as restrições, como também otimizam a função objetiva. Tipicamente, o que nós chamamos de uma solução seria um pouco a solução admissível, okay? Ou mesmo a solução de um problema de otimização, em princípio é uma solução ótima. Mas pronto, esta é a notação que vamos usar nos próximos slides, por isso vamos manter-nos com isto. Ok? Ok, isto basicamente está dito. Ok. O que é o espaço de pesquisa de um problema destes? Okay? É o conjunto das soluções que satisfazem algum subconjunto das restrições do problema. Okay? E por conseguinte, nós vamos considerar que o espaço de pesquisa não vamos, é apenas definido para esta linguagem, L aplica P, e o espaço de pesquisa é o conjunto de soluções admissíveis, ok? Que de alguma forma satisfazem as restrições selecionadas, ok? E por conseguinte estará algures entre o espaço de pesquisa estará algures entre o conjunto de problemas que satisfazem algumas, este conjunto está algures entre o conjunto de soluções que não satisfazem ou que não satisfazem necessariamente nenhuma pesquisa, por isso o conjunto de soluções só, e o conjunto de soluções admissíveis. Por isso é o espaço de pesquisa há de ser um subconjunto, se quisermos, das soluções admissíveis. Há algumas coisas, algumas restrições que nós, quando fazemos pesquisa, algumas restrições que nós garantimos que são satisfeitas. Não todas, mas pelo menos algumas. Ok? Por isso, como é que nós definimos este tal espaço então de pesquisa? Bom, através de uma noção de vizinhança. Okay? Nós, quando estamos a fazer a pesquisa, nós garantimos que cada solução, quando não estamos satisfeitos com uma solução, vamos tentar testar uma solução que seja vizinha. Okay? E é na noção de que há soluções que são vizinhas de outras, o espaço de pesquisa acaba por ser o conjunto de todos os vizinhos, ou, enfim, recursivamente, da solução inicial com que nós trabalhamos. Okay? Na noção de vizinhança, nós podemos assumir ou não que certas restrições são satisfeitas. Se as restrições forem satisfeitas, algumas restrições, nós vamos ter um espaço que está incluído no conjunto, estritamente no conjunto das atribuições possíveis, por isso há umas que não são feitas nunca, porque teremos o cuidado de garantir que certas restrições são satisfeitas. Mas, com um exemplo, depois poderemos ver isso melhor, nomeadamente. Aliás, antes disso, vamos só fazer, digamos, formalizar o que é um espaço de pesquisa e uma vizinhança. Por isso, tipicamente, o que nós temos é o seguinte: um espaço de pesquisa, ou uma vizinhança, aliás, é um par em que temos um conjunto para cada variável das soluções, para cada solução que esteja algures entre as soluções admissíveis e as soluções, nós temos um conjunto de vizinhos. Okay? O que é este conjunto de vizinhos? É um mapa das soluções que nós temos para outras soluções possíveis. Okay? Ou seja, sempre que eu tiver uma solução, uma vizinhança diz-me que a partir de uma solução eu posso obter uma ou várias soluções vizinhas de acordo com uma determinada regra. Okay? E vamos definir que cada solução que pertence à vizinhança são as soluções adjacentes. Okay? O que é uma vizinhança, uma vizinhança simétrica? Tipicamente, se eu passar de S1 para S2, também posso passar de S2 para S1. Ou seja, se S2 for vizinha de S1, o S1 também é vizinho de S2.
que é um grafo de transições? Bom, o grafo de transições é o grafo associado a uma certa vizinhança. Isto é, os nós são soluções do espaço de pesquisa e as transições são feitas sempre para vizinhos. Por exemplo, por conseguinte, ok? Por isso, os nós deste grafo de transição são nós da linguagem das soluções admissíveis e sempre existe uma transição, qualquer transição que existe entre dois espaços vai pertencer ao conjunto de arcos que saem de S1 para os vizinhos de S1. Uma solução é ótima local, ok? Agora aqui já podemos definir esta noção. O que é um ótimo local? Bom, se eu definir uma vizinhança, um ótimo local é uma solução que é melhor que todos os seus vizinhos. Ok, se eu mudar de um valor de uma solução para uma solução vizinha, trocando uma variável, o valor de uma variável, duas variáveis, o que for, depende da forma que eu defino a vizinhança, uma solução ótima local é uma solução que é melhor que os seus vizinhos. Os vizinhos, em princípio, é um número finito, eu posso, em princípio, verificar que uma solução é uma solução ótima localmente. Okay? Ou seja, a solução S+, okay, é menor que o mínimo dos vizinhos de S. Okay? Ou seja, a função nos vizinhos de S, a sua função, o valor dessa função, da função do mínimo local, é menor ou igual ao mínimo das funções aplicadas aos vizinhos de S. E, por conseguinte, o conjunto das soluções ótimas locais é o L+. Aqui eu não tinha falado isso, mas tipicamente num processo de pesquisa local nós podemos ter um ótimo global, que é o melhor dos ótimos, ou ótimos locais, que é o melhor que os vizinhos. Obviamente o ótimo global é um ótimo local, ou seja, se for melhor que todos, também é melhor que os vizinhos. Mas o contrário não é verdade. Ou seja, eu posso ter um ótimo local, que não, enfim, vocês podem ver o espaço de pesquisa uma espécie de uma superfície com altos e baixos, e vocês podem ver que uma solução mede a qualidade, digamos, a altura do vosso espaço de pesquisa, e vocês podem ver uma paisagem com vários montes, em que há montes pequeninos, mas que têm um topo também. Esse topo será a solução ótima local, mas de todas elas, a maior, haverá um ótimo local, ou seja, o topo do maior dos montes que aparece no vosso espaço de pesquisa, ou seja, na vossa paisagem. Ok, enfim, agora para nós formalizarmos o processo, o que é uma condição de legalidade? Bom, é apenas uma função que filtra algumas soluções do espaço de pesquisa. Já iremos explicar isto um pouco melhor. O que é enfim, basicamente a solução de legalidade, o que nós pretendemos é garantir que quando fazemos uma transição, não vamos transitar para todos os vizinhos, mas existe uma noção de legalidade no sentido que nós vamos selecionar apenas alguns dos vizinhos, ou seja, os vizinhos legais. O que é uma seleção, uma regra de seleção? Uma regra de seleção é exatamente uma regra que escolhe dentro de um conjunto, em particular, se nós tivermos uma solução de legalidade, cada solução tem um conjunto de vizinhos. Esse conjunto de vizinhos, alguns deles são legais, outros não são legais, e por conseguinte uma seleção é simplesmente escolher um dos vizinhos legais. Okay? E por conseguinte, essa regra de seleção diz simplesmente que conjunto de uma seleção, okay? Dado um vizinho S, dado uma solução S, nós primeiro vamos ver quais são os vizinhos, isto formalmente, na prática não é assim que se implementa, mas formalmente o que nós vamos é, dentro dos vizinhos, escolher aqueles que são legais e dentro daqueles que são legais aplicamos uma regra de seleção para obter um vizinho. E por conseguinte, um processo de pesquisa local o que vai fazendo é saltar de solução para uma solução que aplica estas regras até chegar, até parar. Okay?
E por isso, um algoritmo de pesquisa local é apenas um caminho em que nós pegamos numa solução, selecionamos uma solução legal, um vizinho legal de S0, saltamos para S1, de S1 saltamos para selecionamos um vizinho legal de S1 e vamos para S2 e por aí adiante, por isso é apenas um caminho com esta direcionalidade, ok? E o grafo de transições garante, por isso este caminho garante que qualquer solução seguinte é obtida por uma regra de seleção sobre, sobre os vizinhos legais da solução de partida. Ok? Por isso, informalmente, estas transições nós vamos chamar isto moves, ou passos, ok? E o que nós fazemos tipicamente a forma de implementar é, a partir de uma solução corrente, nós consideramos uma solução, uma vizinhança, de alguma forma. Sobre essa vizinhança, excluímos aqueles que, de alguma forma, não nos parecem interessantes e por isso que serão ilegais. E, finalmente, aplicamos uma regra de seleção. Ok, idealmente, este caminho deveria parar numa solução ótima. Nós, na realidade, não conseguimos garantir isso. Okay? A única coisa que podemos garantir, de alguma forma, é que a solução final, a solução final neste caminho, seja uma solução ótima localmente. Ou seja, olhamos para os nossos vizinhos e não vemos nada melhor do que temos e paramos nessa altura. Na prática, o que nós, para chegarmos a um ótimo local, deveríamos, a regra de seleção que nós usamos, deve de alguma forma conduzir-nos a uma boa solução. Okay? E para sermos conduzidos a uma boa solução, devemos usar de alguma forma uma heurística. Okay? Por isso, o que é que a heurística faz? A heurística vai guiando a pesquisa até ao ótimo local. Ou seja, nós vamos partir do S0, olhamos para o que é que nos parece melhor. Okay? Temos uma função heurística qualquer, que vocês já usaram, nomeadamente nos algoritmos de aproximação, e dessa solução inicial vocês passam para a solução seguinte. E depois continuam aplicando sempre a heurística até eventualmente chegar a um ótimo local. Bom, chegando ao ótimo local, o que é que vocês têm que fazer? Bom, podem ficar satisfeitos com ele, ou então poder, enfim, usando aí a imagem que o espaço de pesquisa é uma paisagem e a qualidade das soluções é a altitude dos pontos onde vocês estão, vocês podem ficar satisfeitos porque chegaram ao alto do montinho, ou podem não ficar satisfeitos porque acham que o vosso montinho é muito baixo e há de haver montes mais altos, algures. Bom, aqui tem um problema, que é se vocês forem guiados pela heurística, a heurística pesquisa sempre uma coisa que seja melhor do que aquela onde vocês estão, uma solução melhor do que aquela onde vocês estão, e por isso, se usarem a heurística sobre um ótimo local, não saem de lá. Todos os vossos vizinhos são piores que vocês têm. E por isso, nessa altura do campeonato, vocês precisam de uma meta heurística. Algumas que vocês já ouviram falar, Simulated Annealing, Taboo, Genetic Search, coisas desse género, em que tipicamente o que acontece é que o espaço de pesquisa não fica bloqueado num ótimo local e por isso esta meta heurística permite escapar dos ótimos locais. Neste caso, o que vai acontecer é que, escapando ao ótimo local onde vocês estão, vocês vão outra vez, aqui há um salto em que a passagem de um lado para o outro não é bem vizinho no sentido vizinho obtido por uma heurística, mas a partir daqui depois recomeçam pela heurística e vão parar a outro ótimo local, ou se calhar até o mesmo, e depois têm que repetir este processo tantas vezes quanto eventualmente vocês tiverem o tempo para fazer. Okay? Eventualmente, vocês até podem chegar ao ótimo global, okay? Podem chegar ao melhor ótimo que tiverem, mas a única coisa que podem garantir é que não podem garantir nunca que o vosso ótimo local seja ótimo global. Okay? Por isso, normalmente param quando obtêm uma solução que esteja dentro de um certo limite para a função objetiva. Quando, por exemplo, vocês, no caso concreto, se vocês têm um algoritmo de aproximação que sabem que existe uma solução que está, por exemplo, a 5% da solução ótima, qualquer que ela seja,
se vocês descobrirem se vocês descobrirem uma solução melhor do que aquela solução que obtiveram pelo algoritmo aproximado, vocês podem dizer, ok, já melhorei em relação ao algoritmo aproximado da aproximação e posso ficar satisfeito. Tipicamente existe um fator de tempo que conta aqui, quanto tempo é que eu estou disposto a fazer a pesquisa, e é um bocado esse tempo que controla, digamos, o término da pesquisa local. Ok, vamos ver então agora um exemplo, só para explicar estes princípios que estive aqui a falar. Por isso, o problema da partição mínima de grafos, ok, diz o seguinte: eu quero partir um grafo de uma forma balanceada, ok, de forma que o número de arcos que ligam nós das diferentes partições é mínimo. Vamos admitir que temos duas partições. O que eu quero garantir é que eu escolho uma partição para uns nós e outra partição para os outros nós, de tal maneira que o conjunto de arcos que une nós das duas partições seja um número mínimo. Okay? Temos aqui este exemplo. Temos aqui um conjunto de nós, 10, se não me engano, de 1 até 10. Este é o nosso grafo e, por conseguinte, nós decidimos que, de alguma forma, estes 4 ou estes 5 nós estão num set, num conjunto, estes outros 5 nós estão noutro conjunto. Okay? Isto garante-nos, à partida, já que o grafo está balanceado, porque nós escolhemos uma solução que coloca 5 nós num grafo, 5 nós noutro grafo, noutro conjunto, ou noutra partição, mas não garantimos que o número de nós que aparece o número de arcos que aparece entre nós de partições diferentes seja mínimo. Neste caso temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se não me engano na contagem. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exato. E por conseguinte, com esta partição, nós temos o valor desta função objetivo, não temos reviolações das restrições, no sentido que o grafo é balanceado. Bom, como é que nós vamos modelar este problema? Bom, temos que dizer quais são as vizinhanças, ok? Dada uma solução como esta, qual é a sua vizinhança e, eventualmente, quais são as vizinhanças legais, ok? Bom, e finalmente depois como é que dentro das vizinhanças legais nós escolhemos um nó, um vizinho. Bom, vamos ver o primeiro caso de modelação. Primeira coisa que temos a dizer que as soluções, se temos uma solução, se temos uma solução, o vizinho de uma solução é atribuir um nó à partição em que ele não está, ok? Desculpa. Por acaso este é o contrário, ok? Ou seja, simplesmente vamos mudar um nó de uma partição para a outra, ok? Vou dar um exemplo. Se nós temos esta solução inicial, com f igual a 10, nós podemos olhar para um dos nós, nomeadamente este nó que tem muitas ligações à outra partição, e deslocámo-lo para a outra partição. Okay? Neste momento, obviamente, vamos diminuir o número de arcos entre nós de diferentes partições, passa para 7, okay? Porque estes 3 desaparecem, mas obviamente tem um problema que é, se uma partição está balanceada, a nova solução não está balanceada, ou seja, tem mais um nó numa das partições que na outra. Isso levanta-nos o problema das restrições das vizinhanças legais, em que basicamente eu posso dizer o seguinte: com este modelo, se estou numa solução balanceada, eu posso mudar um nó de uma partição para a outra, que me der mais jeito. Neste caso eu mudei este, mas também podia, por exemplo, ter mudado este, tem 1, 2, 3, 4, também tem 4 ligações, podia ser este que tinha mudado para aqui. Uma solução se não está balanceada, então os únicos vizinhos legais são aqueles que mudam um dos nós do conjunto ou da partição que tem mais nós para a outra. Ou seja, a seguir a este passo, a seguir a esta seleção, eu já não posso selecionar um destes nós para passar para outro nó, para outra partição, tenho que escolher um nó da partição que tem mais nós
para a seguir. E, por conseguinte, a condição de legalidade está aqui dito, não é? A solução de legalidade não pode permitir, a solução de legalidade, aliás, eh, de alguma forma condiciona o decréscimo do número de arcos de partição. Ou seja, no limite, se nós tivéssemos todos os arcos numa das partições, não tínhamos qualquer arco a ligar nós. Desculpa, se tivéssemos todos os nós numa das partições, não tínhamos nenhum arco a ligar nós de partições diferentes, porque eles estavam todas na mesma. E por isso, mantendo esta condição de legalidade, ou seja, que o desnível entre os nós que estão num lado e no outro é apenas de um ou de dois, nós garantimos, digamos, eliminamos a possibilidade de diminuir num passo só o número de arcos entre duas partições. Por conseguinte, nós tivemos esta situação, ok? Nós podíamos tentar fazer, desculpem, aqui eu queria dizer que mesmo que nós não melhoremos, ok? Nós podemos simplesmente fazer mudanças de nós de um lado para o outro. Por exemplo, neste caso era este nó, nós mudamos este nó para aqui, depois mudamos este nó para cá, é isto que vai acontecer. Na realidade, nós vamos continuar com 7 nós entre os dois lados, porque este aqui tinha 3 ligações, este também tinha 3 ligações. Nós mudamos este daqui para aqui, ficamos com menos 3 ligações, mas quando mudamos este para aqui, ganhamos as 3 ligações. Okay? Obviamente poderíamos pensar em mudar mais um nó destes para este lado, mas aqui já ficaria muito desbalanceado e, por conseguinte, esta vizinhança desta solução para esta solução não é um vizinho legal. Ok. A outra maneira de modelar, vocês já imaginam o que é que pode acontecer. Se eu estou numa situação que está, digamos, balanceada, como é que eu posso mudar um vizinho? Como é que eu posso obter um vizinho que continua balanceado? Bom, tipicamente mudando um nó de uma para a outra e vice-versa, ok? Ou seja, garantindo que há um nó, ou há 2 nós, um em cada partição, que trocam de partição, ok? Basicamente isso é uma troca, ok? Tipicamente o que nós vamos fazer é trocar 2 nós das diferentes partições. Por exemplo, isto claramente mantém o equilíbrio das partições, ok? E neste caso não nos temos que preocupar sequer se vamos manter uma condição de legalidade, ou seja, não temos que andar a contar os nós que estão numa partição e os nós que estão noutra para garantir que o desequilíbrio nunca é muito grande, porque temos a garantia que o desequilíbrio nunca se aumentou ou nunca vai aumentar e por conseguinte, por isso simplesmente fazemos essa troca sem mais quaisquer problemas. Okay? Por isso, neste caso, com f igual a 10, nós podemos decidir que este nó passa para esta partição e que este nó passa para a outra partição e obtemos uma solução que tem menos nós, digamos, ou menos arcos entre nós de partições diferentes. Okay? Porquê é que escolhemos este nó e porquê é que escolhemos este nó? Bom, tipicamente isto é um problema heurístico, é um problema de escolha e que pode ser guiado por uma heurística e normalmente o que se fará é usar um nó que esteja ligado a muitos nós do outro partição e a poucos nós da partição onde ele está, ou seja, quando se muda, o número de nós vai diminuir e aqui é a mesma coisa. Este nó está ligado a 2, mas está ligado a 4, está ligado a 2 dentro da mesma partição. Está ligado a 4 na outra partição, se eu mudar daqui para aqui, a solução melhora de 2. Este nó está ligado a 1, 2, 3, 4 na partição e a 2 e a 1 só na partição, por isso, desculpa, está ligado a 1, bem, este não conta, enfim, feitas as contas, está ligado a 1, 2, 3 em partições diferentes que se mantêm diferentes e só está ligado a 1 na própria partição, de maneira que quando mudar eu ganho 2. Neste nó eu tenho 1, 2, este não conta, 3 numa ligação com nós de outra partição, tenho ligação a 2 nós da mesma partição, por isso quando eu mudar ganho 1. São os 3 que eu ganho menos este. Por isso 2 mais 1 dá 3 e por isso o ganho acaba por ser 3
E é por isso que a função objetivo é diminuída para 7. Ok? E por isso, o problema agora da seleção. Okay? Como é que nós selecionamos estes nós? Okay? Aqui já é um problema, digamos, heurístico, em que o procedimento de seleção basicamente deve fazer aquilo que eu estava aqui a sugerir, que só deve aceitar um vizinho se ele melhorar de alguma forma o valor da função objetivo. Atenção, acho que houve mais um que entrou. Okay? E por isso, eu só vou usar nós, vou só selecionar nós de forma a que melhorem a solução atual. No entanto, isso às vezes é complicado. Em muitos casos, podemos ser menos restritivos e dizer simplesmente que vamos usar um vizinho que não seja pior do que aquele onde estamos. Podemos aceitar vizinhos que não sejam piores do que aqueles onde já estamos. Por exemplo, neste caso, que tem f igual a 7, nós podemos aceitar um vizinho como este, em que mudamos este daqui para aqui, ok? E que mantemos a ligação, a função objetivo, neste caso com 7. Exato, mantemos os mesmos. Isto na primeira modelação, mudamos um nó daqui para aqui e, por conseguinte, tínhamos 7 arcos entre nós de partições diferentes, mantemos 7 arcos de nós entre partições diferentes. Eventualmente até podemos ser mais exigentes e dizer assim, não, nós podemos, na nossa heurística, piorar ligeiramente, enfim, mais ou menos ligeiramente depende do problema, mas podemos ligeiramente melhorar a solução corrente. Eu vou dar aqui um exemplo, não é no gráfico de partições, mas é aquele gráfico que vocês conhecem das rainhas, em que o que nós queremos é garantir que as rainhas, no caso de 8 rainhas, as 8 rainhas estejam colocadas em posições tais que não se ataquem, e por conseguinte temos esta solução inicial, e esta solução inicial tem um problema, que é esta rainha ataque, enfim, todas as rainhas estão na sua linha, por isso, do ponto de vista das linhas não há problema. Do ponto de vista das colunas, em princípio também não há problema, estão todas em colunas diferentes. O problema são as diagonais. Por conseguinte, nesta solução, esta rainha ataca esta e esta rainha ataca esta. Nós agora podemos dizer, então como é que nós melhoramos esta solução? Tipicamente pegamos para manter, digamos, a noção de que todas as rainhas estão em linhas diferentes e colunas diferentes, se eu mudar uma rainha de uma linha, de uma coluna para outra, então a rainha que está nessa coluna tem que mudar para a coluna onde estava a rainha inicial. Por isso vou usar aqui a noção de trocas, swaps. Por conseguinte, o que posso ver é que, ok, se estas são os problemas, eu vou pegar em duas rainhas, a 3 e a 8, e vou trocá-las. Ou seja, vou passar esta para esta posição e esta para esta posição. Ok? E usei uma heurística, que é basicamente uma tentativa de melhorar o número de ataques. Okay? E por isso, se duas rainhas pertencem a 2 ataques, se eu os trocar, há pelo menos uma hipótese de melhorar a coisa. E realmente o que se passa é que, ao fazer estas trocas, eu olho e afinal piorei o número de ataques. Afinal passaram para 3 ataques. Bom, mas não desisto, enfim, aceito que 3, enfim, é pior que 2, mas também não é assim muito mal, e por conseguinte faço aqui também uma escolha qualquer, que depois podemos ver o porquê. Troco a primeira com a oitava, ou seja, esta vai para aqui e esta vai para ali, e o que acontece é que são todas as rainhas e linhas e colunas diferentes, mas neste momento só tem uma diagonal diferente, ok? Um ataque. Por conseguinte, esta solução não é uma solução vizinha da primeira, porque eu, no fundo, acabei por fazer 2 trocas e não apenas uma. Com uma troca só não conseguia chegar cá. Mas, de qualquer maneira, reparem que eu, para chegar de 2 a 1, tive que passar pelo 3. Ou seja, havendo 2 ataques, só chega à solução com um ataque, passando por uma solução que tem 3 ataques. Não necessariamente esta, mas seria qualquer coisa parecida. De qualquer maneira, se existe um ataque, eu vou ter que mudar uma delas. Okay? Escolhi a terceira e mudo com a oitava. Okay? E ao fazer isto, passei a ter outra vez 3 ataques. Okay? Faço isto mais uma vez, por isso escolho outras 2 e chego à conclusão que, ao fazer esta mudança, arranjei uma solução que não tem ataques nenhuns e que é uma solução real. Okay?
E por conseguinte, se eu olhar a evolução da minha heurística, o que eu verifico é que tem uma coisa deste género. Comecei com uma solução que tinha 3 ataques, melhorei para uma solução que tinha, aliás, acho que comecei aqui, numa solução que tinha 2 ataques, depois passei para uma solução que tinha 3 ataques, por isso a violação, eu quero minimizar o número de ataques, por isso o número de conflitos. Passei para uma solução que afinal tinha 3, depois tinha 1, depois tinha 3 outra vez, depois tinha 1. Por isso, tipicamente, o que eu vou esperar numa heurística é que me conduza para um valor mais pequeno, mas não necessariamente monotonamente. Pode haver alguns saltos negativos, digamos, mas que a tendência seja para descer. Isto é mais fácil de dizer do que de fazer, mas tipicamente é esse o objetivo. Uma heurística é uma regra que vai fazendo seleções de forma a que a função objetivo vá diminuindo de alguma forma, embora possa aumentar em alguns dos passos. E por isso, nesta altura do campeonato, neste caso não há problema, mas se por acaso eu não conseguisse chegar a um ótimo, ficasse num ótimo local, eu tinha que usar uma meta-heurística para resolver esse problema. Ok? Bom, depois iremos ver isso em detalhe com as heurísticas e as meta-heurísticas. Vamos ver agora só, ainda no fim desta primeira parte da aula, o que é o Comet e o que é que permite o Comet fazer, por isso o software que vocês vão usar. Por isso, em primeiro lugar, é uma linguagem orientada para objetos, tem classes e tipos e várias classes e vários tipos de objetos que sejam interessantes para programar para programar a solução da pesquisa local de uma forma declarativa. Por isso, em primeiro lugar, existe um solver, ou seja, um objeto, que é um constraint solver, e que tem que ser especificado, por isso temos que escolher um constraint solver para manusear todas as restrições do problema. Okay? Um programa normalmente começa por identificar um solver, declarar um solver, com esta linguagem, solver ls, isto local search, dou um nome, m, e este será o solver. Depois temos vários tipos e objetos desses tipos. Em particular, vamos ter variáveis, que podem tomar valores nos inteiros, ou em ranges, ou em conjuntos, em particular, ou então serem simplesmente variáveis sem ter ligação ao resolvedor. Por exemplo, eu posso definir uma variável r como tendo o valor 1000, em que isto é uma variável que está completamente livre de uma variável normal. Okay? Depois posso definir também um range, posso dizer que tenho um range size, que varia de 1 a n. Já estão a ver que isto é para modelar o problema das n rainhas, neste caso o n é 1000, não são 8, mas por isso tenho um range, por isso posso definir este objeto, um range, e vários tipos são utilizados, mais outros tipos que são utilizados. Em particular, é normal, quando nós resolvemos um problema, tentar de alguma forma obter uma primeira solução. E essa primeira solução deve ser, muitas vezes temos que obter várias soluções, primeiras soluções, começar várias vezes, e nesse caso é útil nós garantirmos que não estamos a começar sempre no mesmo sítio. Se nós começarmos sempre no mesmo sítio, usarmos sempre a mesma heurística, vamos dar sempre ao mesmo fim. E por conseguinte, é útil, muitas vezes temos alguma forma de aleatoriedade no sentido de garantir que não se repete o processo. E, em particular, o Comet tem duas hipóteses de criar distribuições aleatórias ou pseudo-aleatórias. Uma que responde a distribuições uniformes e outra que responde a permutações. Ok? Por isso, eu posso declarar que existe uma distribuição uniforme, por isso crio um objeto, que é uma distribuição uniforme, e agora posso, com métodos que já vou explicar, posso ir sempre obtendo valores diferentes. Quem diz distribuição uniforme diz-me permutações em que tenho a certeza, enquanto numa distribuição uniforme, por exemplo, entre 10 e 100, é sempre escolhido um valor entre 10 e 100, numa permutação é garantido que os valores não aparecem repetidos. Ou seja, todos os valores da permutação, se a permutação tiver 10 valores, e se eu pedir 10 valores, eles são sempre diferentes. Enquanto na distribuição uniforme isso não é garantido.
Depois iremos ver os detalhes disto. Bom, aqui, por isso, isto são os objetos e os tipos básicos, independentemente do resolvedor. Agora, entramos na parte do resolvedor propriamente dito. O que é que nós queremos com o resolvedor? Bom, queremos, em particular, resolver o nosso problema e o nosso problema passa por definir quais são as variáveis de domínio que nós queremos atribuir valores. Okay? E por isso, essas variáveis são variáveis que estão associadas ao resolvedor e estão tipicamente associadas com domínio. Ou seja, nós queremos que as variáveis tomem certos valores, mas não outros. Não são variáveis de tipo inteiro, mas são variáveis que, por exemplo, que estão num determinado range. Okay? Depois, cada modificação das variáveis vai iniciar uma propagação, okay, em que o resolvedor tem o papel principal, em que sempre que eu mudo uma variável, o resolvedor automaticamente modifica-me, por exemplo, a função objetivo, ou modifica-me o número de violações que existe de restrições sobre essas variáveis. Tipicamente, se eu tiver variáveis de domínio, essas variáveis de domínio estão associadas a um resolvedor, a um solver, e por conseguinte, sempre que elas mudam, o solver faz automaticamente um conjunto de operações para atualizar o número de restrições ou a função objetiva, ou o que for. E por conseguinte, como é que se definem essas variáveis? Aqui vou dar o caso das rainhas. Por isso vou definir, são variáveis do tipo varint, não perguntei porque é que é esta notação, mas não são inteiras, são varint, são variáveis inteiras. Dou o nome da variável. Neste caso é um array, por isso vou definir com um array de variáveis, por isso são n rainhas, em que o size, digamos, é o índice dentro das rainhas. Depois digo a seguir que estão associadas, estas rainhas estão associadas ao resolvedor m, que eu defini antes, e podem tomar valores de 1 a n. O size seria de 1 a n. Okay? Também posso escrever, e depois posso dizer, ok, no meu programa, eu quero que a solução inicial seja uma solução completamente aleatória. Se uma solução é completamente aleatória, eu posso dizer para todas, enfim, isto é uma notação que depois iremos ver, mas para todas, todo o valor no range, no size, de 1 a 1000, a rainha desse valor recebe um valor aleatório dentro da distribuição uniforme. Okay? Vamos voltar aqui só atrás. A distribuição uniforme é uma distribuição que foi criada entre 1 e n, o size é de 1 a n, por isso de 1 a 1000, e por conseguinte, sempre que eu fizer um get deste objeto, por isso sempre que usar o método get neste objeto de distribuição, vou obter um valor entre 1 e 1000. Okay? Na realidade, o Comet permite fazer estas duas operações numa só e faz qualquer coisa deste género. Declaro uma variável, essa variável é um array, por isso é um array de não sei quantas, neste caso 1000 rainhas, cada uma pode tomar o valor de 1 a 1000 e imediatamente é inicializada com um get. Reparem que a inicialização e a atribuição é feita com este dois pontos igual e não com o igual, como era feito anteriormente. Okay? Enquanto que em inteiros ou range, a atribuição é feita com o sinal de igual. No caso de objetos do solver, a atribuição é feita com menor ou igual, no fundo para alertar que isto não é uma atribuição normal, isto é apenas uma possível atribuição de valores que depois tem o efeito de propagar para as funções e para outras restrições que aqui aparecem. Ok, o que é um sistema de restrições? Bom, o sistema de restrições é apenas um conjunto de restrições que são declaradas dentro do resolvedor. Concretamente, um sistema de restrições tem um nome, neste caso S, está declarado dentro do resolvedor M e, por exemplo, uma vez com um resolvedor de restrições definido, eu posso usar o método para estas restrições, que é o método POST, ou seja, de lançar a restrição. E, por conseguinte, eu posso lançar uma restrição que as rainhas são todas diferentes. Depois iremos ver isso em outras situações, mas esta é uma possibilidade. Ok? Depois, posso dizer outra restrição. Reparem, eu estou a assumir que as rainhas estão cada uma está na sua linha. Se elas forem todas diferentes, quer dizer que pertencem todas a colunas diferentes.
Depois tem que dizer alguma coisa a mais, tem que dizer que estão em diagonais diferentes. Como é que eu digo que estão em diagonais diferentes? Bom, digo que para todas as rainhas, eu crio um array que é a soma da rainha com a sua linha. Okay? E por conseguinte, eu quero garantir que a soma da rainha com a sua linha, para todas as rainhas, um array constituído pela soma da rainha com a sua linha sejam diferentes. Isto garante-me à partida, por exemplo, que a rainha 1 está na linha 2, ok? 1 na linha 1 na linha 2 é incompatível com a rainha 2 que está na linha 1. Okay? Ou seja, estão na mesma diagonal e eu quero garantir que a soma da rainha com a sua linha seja diferente. Todas elas. E a mesma coisa para a outra diagonal. Ou seja, se a rainha 1 está na linha 1 e a rainha 2 está na linha 2, se eu subtrair 1 menos 1 e 2 menos 2, é igual, ou seja, que elas estão na mesma diagonal. E pronto, basicamente, o que eu tenho no meu sistema, no meu solver, é fundamentalmente isto. Tenho um resolvedor, o resolvedor tem um conjunto de variáveis, neste caso são as rainhas, tem um conjunto de restrições definidas neste constraint system, que elas são todas diferentes e têm diagonais diferentes. Uma vez declarado o resolvedor, eu termino, faço o close deste resolvedor, em que basicamente esta instrução de close o que faz é garantir que enfim, não vou dizer, mas basicamente ele constrói, digamos, um grafo de dependências entre rainhas, restrições, entre variáveis e restrições, e é feito só quando se faça um close. Okay? Veremos isso mais à frente. Ok. Bom, basicamente, isto é um modelo, por isso nós definimos o nosso problema de uma forma perfeitamente declarativa. Não faço ideia do que é que ele vai fazer, apenas digo isto é o que eu quero. Quero garantir que haja não sei quantas rainhas, que estejam todas diferentes e estejam todas em diagonais diferentes. Bom, agora, por isso a lógica do programa está definida, está bem definida, é aquilo que eu quero. Agora, como é que nós controlamos a execução do problema, ou da execução do programa, por isso, a componente de controle vai ser especificada de uma forma semelhante. Okay? Por isso, a parte lógica, eu vou aqui recuperá-la, okay? É esta. Por isso, definimos um resolvedor, definimos alguns parâmetros, nomeadamente o facto de serem n rainhas e ser um range de 1 a 1000, uma distribuição uniforme, definimos as rainhas e o seu valor inicial, agora um sistema de restrições. Nesse sistema de restrições dizemos que as rainhas têm que ser diferentes e têm que estar em diagonais diferentes, e ao fazer o close ele vai criar um grafo de dependências entre as várias variáveis, de garantir que sempre que há uma modificação numa, essa dependência propaga-se rápida, o valor, a alteração numa rainha, propaga-se rapidamente para tudo que tem que ser propagado, no sentido de tornar eficiente, digamos, as trocas. Ok, vamos passar para a parte de controle. O que é que nós temos no controle? Tipicamente temos restrições, temos constructs do tipo condicional e iterativo, por isso temos um while, ok? Podemos simplesmente dizer que enquanto o conjunto de violações, por isso S é o nosso constraint system, nós podemos perguntar ao sistema de restrições quantas violações é que existem, e se esse número de violações for maior que 0, nós queremos fazer a pesquisa, ok? Bom, neste caso, queremos fazer pesquisa enquanto as iterações forem razoáveis. Não queremos fazer isto para sempre, por isso vamos ter aqui um limite, que é o número de iterações que nós aceitamos fazer. Depois temos aqui, digamos, as construções da linguagem que nos permite fazer, digamos, a parte da seleção. Temos uma diretiva, uma função que para um determinado range, seleciona um deles. Okay? Essa seleção é que permite, em última análise, implementar a regra heurística, a seleção. E o que é que nós queremos neste caso? Vamos selecionar uma que, de alguma forma, vamos selecionar uma rainha, por isso de 1 a 1000,
tal que as violações associadas a essa rainha sejam máximas. Okay? A linguagem permite-nos definir isso. Ou seja, tem o tal constraint solver, dentro do constraint solver tem o constraint system e, uma vez fechado o ciclo, eu posso facilmente fazer perguntas desse género. Qual é a rainha que participa em mais violações? E é essa rainha que eu vou mudar. Ok? Mais, eu posso perguntar qual é o valor de 1 a 1000, porque as rainhas podem ter 1 a 1000, em que existe um delta, em que melhora o delta, ou seja, minimiza a diferença do número de violações. Se eu mudasse a rainha Q, passo para a posição B. Ou seja, isto no fundo, estas duas seleções estão a definir a heurística que eu estou a usar neste problema. Selecionar a rainha que participa em mais violações, e por isso o sistema diz-me isto automaticamente. Depois selecionar o valor da rainha, um valor possível para a rainha, tal que se eu atribuir esse valor a essa rainha, vai haver uma diminuição da função, do número de violações que são obtidas. Por isso, neste caso, a minha função objetiva é minimizar o número de violações, por isso minimizar o número de ataques, e isto basicamente é o que me minimiza. Uma vez feito isto, selecionando a rainha, selecionando o valor, eu apenas digo que quero mudar a rainha para esse valor. Mais uma vez com o sinal de 2 pontos igual, o operador. Soma o número de iterações, por isto não entrar em loop, ok? E eventualmente vou fazendo isto tantas vezes quantas forem necessárias. Se chegar alguma vez a uma violação igual a 0, o sistema sai com uma solução. Se não chegar a uma solução igual a 0, ele vai variando as iterações até esgotar o número de iterações. Por isso, tipicamente, então, como veem aqui neste programa, um move, por isso uma mudança de uma solução para a solução vizinha, é feita em 2 passos. Okay? Primeiro, diz-me quais são os vizinhos legais da solução corrente, e por isso, neste caso, dada uma solução corrente, eu só considero vizinhos legais vizinhos que mudem o valor de uma variável que participa no máximo de violações. Ou seja, as variáveis que não pertencem ou que não violam o número máximo de violações, que não participam no número máximo de violações, não podem ser modificadas. Por isso estou aqui, de alguma forma, a restringir os vizinhos da solução corrente. Depois, ainda explicitamente, dentro desses vizinhos legais, eu vou utilizar a regra de seleção, que é utilize para aquelas variáveis que estão com menores, que participam em mais violações, arranje uma variável, o valor para a variável que diminua ao máximo o número de violações. Por isso, estes 2 passos implementam a estratégia, por um lado, de escolher um vizinho legal, e, em segundo lugar, por um lado, discriminar, identificar quais são os vizinhos legais, e, por outro lado, atribuir valor a uma variável, ou seja, criar um vizinho, escolher um dos vizinhos locais. Ok? Ok, por isso basicamente isto é o que eu te acabei de dizer. Eu usei estes 2 métodos do constraint solver, do constraint system, que me diz para um constraint system quantas violações é que existem, e em particular quantas violações, aqui há 3, quantas violações é que existem, quantas violações é que podem ser atribuídas a uma determinada variável, e depois o que é que aconteceria ao número de violações se eu mudasse a variável para esse valor. São estes 3 métodos que são bastante utilizados. No fim, basicamente, apresentar as soluções, okay? Não tem nada que saber. Isto basicamente diz, posso medir, por exemplo, o tempo de execução, system get CPU time, posso apresentar a solução penso que isto é parecido com o C++, não é? Com o Cout, em que tudo o que aparecer aqui é no terminal. Por isso aparece changing, aparece as rainhas, a solução, o número de iterações que eu fiz e o tempo de CPU que eu executei, que é a diferença entre o tempo inicial e o tempo final. Ok? Finalmente, para fazer isto tudo, temos que importar, na linguagem, temos que importar o módulo de pesquisa local.
Ok, por isso eu vou mostrar aqui o programa, não vou correr agora, vamos fazer aqui uma pausa agora, ok? Continuamos às 10 e nessa altura eu vou pôr-vos aqui a mostrar o programa a funcionar, ok? Ok, há aqui mais alguma... ok, qual é o modelo alternativo já agora? O modelo alternativo, no caso das rainhas, era dizer assim, ok, não vou usar distribuições uniformes, vou usar permutações. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as rainhas inicialmente tomam o valor de uma permutação, ou seja, têm a garantia que duas rainhas nunca são iguais, ou seja, nunca estão na mesma coluna, e por conseguinte já não preciso dizer que as rainhas estão todas em colunas diferentes. Continuo a dizer, de qualquer maneira, que as rainhas estão em diagonais diferentes. Em relação aos moves, okay? O que eu tinha que fazer agora é a minha vizinhança legal é continuar a ser a mesma, ou seja, selecionar a rainha que participa em mais violações, mas agora o critério de seleção é dizer assim, se esta rainha está numa posição única, se eu vou trocar para outra posição, a que está na outra posição tem que trocar com ela. E por conseguinte, a seleção do valor é descobrir uma outra rainha, K, tal que se eu trocar a rainha Q pela rainha K, minimizo o número de violações. Ou seja, neste caso não é o get assign delta, é o get swap delta. Por isso, se eu pegar em duas rainhas, escolhi a rainha que complica mais, digamos que aparece envolvida em mais violações, por isso que ataca mais as outras rainhas. Uma vez essa escolhida, escolho uma outra, que trocando com ela minimiza o número de violações. Ok. Depois, uma vez feito isto, escolhendo as duas rainhas, troco-as. E o trocar tem este operador engraçado, que é 2 pontos igual a 2 pontos, que basicamente evita especificar uma variável auxiliar, mas troca-me os valores automaticamente. E o resto é igual. Okay? Finalmente, finalmente eu vou depois fazer a demonstração, não fiz aqui, mas vou-vos fazer a demonstração disto a correr na próxima aula, ou seja, daqui a cerca de meia hora, e vou parar agora para a pausa, ok? Recomeçamos daqui a meia hora. Professor, Diga. pode só explicar porque é que faz 50 vezes N iterações? Por favor. Não, isto aqui é 50N, ok? Isto é um valor heurístico, ok? Se eu tiver muitas rainhas, tenho que fazer muitas iterações, ou pelo menos prever muitas iterações. Sim. Okay. O limite estará dependendo, mas isto é uma coisa completamente casuística, não é? Apenas digo que tenho que parar isto em algum lado. E faz sentido que o número de iterações seja proporcional ao número de rainhas. Ok. Sim. Não sei, tem mais alguma dúvida? Perceberam este exemplo? Sim. Ok, então vamos. Como é que eu saio daqui? Desculpa, aqui não é? Tenho que fazer aqui o. Tem isto. Stop share, ok. Bom, agora estão-me a ver, não é? Bom, por isso vamos parar então aqui a aula. Eu vou dar meia horinha de descanso e depois começamos a segunda aula, em que eu vou explicar melhor o que é isso das violações, o que é que são as restrições, para que vocês possam depois fazer programas com os exemplos que têm, estão dados nas fichas e ao mesmo tempo comecem já a pensar também nos problemas que vocês resolveram na primeira parte da aula, não, do curso, não é? O problema que vocês escolheram para resolver e começar já a pensar também, eventualmente, formas de o resolver com pesquisa local. Ok? Bom, vou parar então aqui. Não sei se querem mais alguma dúvida. Reencontramos daqui a meia hora então. Ok? Até já.